Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para levar para vocês o nosso melhor. Eu queria comentar com vocês que agora nós já temos vários vídeos postados. Se você tem aquele amigo que está com problema com trabalho, com mudança de carreira, nós temos vídeo para isso. Se você está com um problema que uma amiga sua da terceira idade está tentando arranjar um namorado, nós temos vídeo para isso. Se seu filho trabalha muito e você acha que ele pode perder a saúde, nós também temos vídeo para isso. Então vai lá, segue nosso canal, indica os nossos vídeos para aquelas pessoas que você ama. E se vocês se sintonizam conosco, por favor, façam essa troca, esse equilíbrio, né? Nós damos aqui com todo amor para vocês e vocês nos indicam para o mais variado número de pessoas, ok? Agradeço demais vocês estarem aqui. Hoje nós vamos falar de solidão e solitude. É o nosso episódio de hoje. Mas antes, com muita honra, vamos apresentar todos os nossos companheiros de jornada aqui. Olá, eu sou Edneia. Oi, Thaís. E aí, pessoal, vocês lembram de mim, né? Júnior. Muito bem. A gente lembra, sim, Júnior. Aí, como diferenciar, como aprender, como entender o que é solidão e o que é solitude? Porque nos tempos modernos, as pessoas estão se desligando muito, né, uma das outras, buscando o seu canto, a sua casa, e recusando convites, e ficando cada vez mais isoladas, né? Entrando na concha, como a gente dizia antigamente. Então, eu gostaria de mostrar aqui para vocês, que eu achei sensacional essa fala aqui. A linguagem criou a palavra solidão para expressar a dor de estar sozinho. Depois, pariu a palavra solitude para expressar a glória de estar sozinho. Então, essa é a diferença entre solidão e solitude. É a conexão consigo mesmo e com o mundo. Bom, solidão, gente, é a que dói mesmo, aquela solidão doída. É aquela solidão que, mesmo que você esteja no meio de 500 mil pessoas, você não entra em conexão. Parece que o seu coração aperta, a sua alma dói e você se sente absolutamente só. E aquilo é pesado, aquilo traz até assim, parece que até os seus vasos sanguíneos se contraem de tão ruim que é. Porque não é uma solidão voluntária, como na solitude. É uma solidão involuntária. Parece que um movimento enorme, uma onda enorme leva você para aquilo. Pode ser o fim de um casamento, pode ser um luto, pode ser perder um emprego, pode ser. Você estava ali lutando 10, 15 anos na empresa para conseguir um cargo, a chefia põe alguém mais novo ou mais nova, com bem menos experiência que você, e você tem que lidar com aquilo, né? Então, a solidão, ela ou é exclusão, ou é auto-exclusão, né? Porque diante de algumas situações,
O bom é se retirar mesmo, né? Parece que a gente Uhum. não aguenta ficar naquele ambiente onde a gente sempre esteve. A solidão, quando ela se torna mais presente na vida, é porque a pessoa está se desconectando dela mesma. Então ela para de aceitar convite da família para almoço, convite dos amigos para sair, para viajar, e vai se entregando àquele. Ela não consegue sentir prazer em abrir a porta da casa dela e sair. Aí isso já começa a se transformar numa doença. Então, é muito importante. Quando a gente percebe que a gente não tem vontade nem de fazer um movimento, de comprar um pão, de ir para um supermercado. Então, isso é um grande alarme para que a gente possa procurar ajuda, né? Procurar ajuda. Primeiro de um amigo, depois de um terapeuta. E eu gostaria de ouvir dos meus companheiros o que eles pensam sobre essa solidão. Eu acho que solidão é um grande mal do século aí, né? Porque com tantas informações a pessoa se sente sozinha, né? Mas eu acho que essa coisa de que é tanta informação, tanto estímulo externo, que a pessoa busca algo externo, e essa solidão justamente vem quando ela perde a conexão com o seu eu interno, né? Com a sua parte mais importante, que é a sua essência. Aham. Então, quando a pessoa olha sempre para o externo, buscando tudo aquilo que ela acha que vai encontrar no externo, é onde ela encontra a solidão. Por mais rodeada de pessoas que ela esteja, ela se sente sozinha, né? Então, eu acho que é isso, é a busca eterna para fora. Isso traz a solidão. Você falou de trabalho, né? Que ela pode se sentir. Eu acho que aí é uma tristeza, mas a tristeza é uma consequência, acho que desse vazio interno que ela sente, porque aí quando ela se sente no momento de maior tristeza, que ela vai encontrar na dor dela justamente a cura para isso tudo, né? Só que o que que ela busca? Ela busca um apoio fora, ela busca uma solução do lado de fora, ela busca através de outro emprego ou outra situação para se preencher daquilo que ela não entende que está nela mesma, Aham. né? Claro que ter uma rede de apoio é muito importante, né? Mas é importante a pessoa saber que não adianta ficar buscando e trocando de situação e preenchendo cada vez mais aquele vazio com situações externas, mas olhar para Mesmo dentro porque não dela. preenche mesmo, Não né? preenche, não vai Muito ao preencher contrário, vai nunca. ficando cada vez mais vazio. Exatamente, porque você vai dando aquele pouco que você tem para o mundo para receber algo que não vai te dar. E chega num ponto que não consegue dar mais nada mesmo. Mas ela disse de trabalho, né? De emprego e tal. Mas aí também são situações necessárias, sabe? Às vezes a pessoa está se sentindo tão sozinha, mas a vida exige que você Sim, trabalhe, você perdeu um emprego, né? Toda aquela situação de quem perde o emprego, fica triste e tal, e tal, e tal, e tal. Se sente sozinho, mas a vida exige passos que, mesmo você estando muito sozinho, se sentindo muito mal, você tem que dar. E é uma coisa, eu não sei se vocês já sentiram isso, mas de você estar aqui, ó, numa boa, assim. Você pode estar numa rua movimentada, pode estar num supermercado, num shopping. Tudo aquilo que está acontecendo aqui é como se fosse onda, sabe? Como se fosse um universo paralelo. E você fica naquilo. Nossa, é terrível. É terrível isso. Lembrando que todos nós temos momentos de solidão e de solitude, né? É Sim. normal.
É É normal. normal a gente. O que não é normal é se perder nessa solidão. Exatamente. É disso que a gente está falando. Porque faz até bem você, de repente, se sinta. Não, vou na busca, vou atrás, né? E também, gente, quer falar sobre essa solidão antes de eu ir para o. Termina. Não, eu vou falar sobre solidão, mas termina seu raciocínio. Não, terminei, pode falar. Cortou. Cortei ela. Tá Cortou. vendo? Agora ela vai ficar sozinha. Não se sinta com Não se solidão. sinta só, Não se sinta só. Olha, eu entendo que a solidão, ela tem N aspectos. E eu penso que um deles é a expectativa, né? Porque algumas pessoas, elas esperam que serão correspondidas Idealizam. na proporção que, por exemplo, elas correspondem, né? E aí, cada indivíduo é um indivíduo. O que é altamente perceptível para um é totalmente indiferente para o outro. Mas isso não Sim. significa que a pessoa não goste de você ou da sua companhia. Mas eu acho que às vezes você cria essas expectativas e à medida que essas expectativas vão se frustrando, você vai deixando de tentar. E aí você vai diminuindo o seu universo e quando você viu, você não tem mais ninguém, né? E a probabilidade de você, num cenário desses, você cair no vitimismo é muito pior. E aí a Nossa, gente é tá alta, falando, é e aí a gente alta. tá falando da areia movediça, Sim. né? É alta. Nós temos também a solidão das prisões, né? Inclusive, existe uma punição dentro da prisão que é a solitária, né? Que tem esse nome. Nós temos as grandes capitais, né? Às vezes a gente recebe algumas reportagens dos países orientais, onde assim é, é, o apartamento é tão pequeno que para dormir tem que entrar numa cápsula. Coisa de japoneses. Então assim, é assim, uma paredinha, ali é o fogão, a geladeira, o micro-ondas e a máquina de lavar, tudo ali naquele quadradinho, né? As pessoas com a tecnologia mais avançada do planeta não conseguem mais se relacionar mutuamente. Então, tem gente que casa com boneca inflável. Ou tem umas que convencem, hein? Tem umas que convencem, hein? Nossa, perfeição, né? Perfeito. E tem algumas que imitam certas mulheres também, né? Opa. Gente, sabe, isso é o máximo da solidão, né? Você precisar comprar um boneco, Não né? precisa comprar, não. Aquele que fabrica para quem precisa, né? Ainda. Então, tem Será que aquele que fabrica não está interessado só no. no dinheiro. Sim. Não sei, porque para É ele uma forma criar de isso trabalho. talvez é uma forma de trabalho, mas eu acho que talvez Mas para ele criar isso é porque ele teve visão de ele que esse nicho havia necessidade, não é, Júnior? É o cara que vende Sim. o lenço, né? É. Enquanto alguns choram. É. Não necessariamente ele está envolvido com a dor. Exatamente. Então, existem solidões terríveis, né? Daquelas pessoas que dedicaram sua vida aos filhos, tiveram 10 filhos, e daí são colocados num asilo, né? São E esquecidos. e esquecidos, né? Gente, tem gente que leva, que interna a criança ou o idoso e nunca mais vai buscar. Dá endereço errado, põe tudo errado na ficha. É abandono mesmo, né? Nossa, Como que essa triste, né? pessoa se sente? Então, tem solidões assim que a gente não consegue nem conceber, nem imaginar. De tão sérias e tristes que elas são, não é? Existem solidões parciais, no meu ponto de vista,
que elas vão acontecer na vida de qualquer um. Por exemplo, eu sabia na teoria, por conta dos estudos, que perder pai e mãe é um pouco diferente do que perder qualquer outro tipo de ente querido, ou cônjuge, ou irmão, etc. Porque é a pessoa que você chama desde antes de nascer, né? Mamãe, papai, mamãe, ela é a sua, ela é a sua Referência. referência. Quando você perde pai e mãe, independente se precocemente ou já dentro da normalidade do tempo, você tem um sentimento de orfandade, Exatamente né? isso. Nossa, isso é terrível. Exatamente E isso. eu, né, experimentei isso recentemente. Então, e é engraçado, porque teoricamente você está autossuficiente, você já é um homem adulto, você já tem as suas preferências, você já tem um segmento de vida, você não dependia da sua mãe dinamicamente, né? Mas é incrível, você realmente sente que está só. O meu Gui falava que não importa a idade que a gente perde a mãe, não importa. Pode ser até na terceira idade, mas a dor é tão grande que você sente que o cordão umbilical é cortado pela segunda vez. Muito interessante essa analogia, essa metáfora. Porque eu acredito que seja mesmo, né? Porque aquela história, por mais que você more longe, por mais que você não veja a sua mãe cotidianamente, o caso de alguns que têm os filhos que moram em outros estados e tudo mais, mas você sabe que está lá. Ela está ao seu alcance quando você assim o desejar. Com a tecnologia hoje em dia fica até mais fácil. Mais Mas quando eu fácil. digo assim, quando você precisa do físico mesmo, do abraço, você sabe que está lá. Agora, quando não quando essa, essa separação é de uma forma do qual, pelo menos do ponto de vista físico, eu não tenho como suprir, você realmente se sente órfão. Você não sabe para onde voltar. É, é muito É assim ruim. que me pareceu. Eu não sei para onde voltar, né? Não que eu precise, Mas mas parece que gostaria que. você precisa ter essa referência de retaguarda, sabe? Eu consigo enfrentar porque eu sei que eu tenho lá um lugar para estar de volta, seja meu pai, seja minha mãe, né? E aí, quando você perde isso, realmente você experimenta uma solidão é, pontual, vamos dizer assim. Claro, depois você Com muita dor, né? A gente aprende a conviver, mas isso que eu digo, a dor, ela melhora, mas o doído está sempre lá. Você sabe que eu senti isso de uma forma aguda, extrema. Eu tenho uma tia muito querida que ela mora na mesma rua que era a casa da minha avó. Hum, E passou muitos anos, né, eu moro aqui em Sorocaba, era de outra cidade. E eu fui buscar minha tia para uma festa, para dar uma carona para ela. E a hora que eu passei na esquina e não vi a casa da minha avó, eu senti Uma uma dor. coisa tão horrível, porque eu olhava em volta e aquela casa é a casa da Dona Rosa, é a mesma casa. Essa casa é de não sei quem, sabe igual. Mas cadê a casa da minha avó? Era uma casa de esquina, então virou um sobradinho, sabe? A hora que eu olhei aquilo, senti um vazio, uma coisa horrível mesmo. E Sim. cheguei na casa da minha tia chorando muito. E minha prima falou: Já sei, passou lá na porta da casa da avó, né? Eu falei: Passei. Porque ela falou: Olha, para nós também foi difícil acostumar. Mas é isso, é sentir esse voltar para onde, né? Quando você perde essa referência, é muito doído. Então, gente, eu achei muito bonito um rapaz, agora no último Rock in Rio. Ele chama Dan Reynolds. Ele é do grupo Imagine Dragon. Imagine Dragons. Dragons. Ele trouxe umas palavras assim, num depoimento comovente para mais de 100 mil pessoas. E ele falou sobre saúde mental.
que eu acho sensacional quando um cara que influencia jovens, né? Ele se coloca como um exemplo e ele disse assim, abre aspas, se alguém estiver sofrendo, por favor, não fique calado. Converse com alguém, faça terapia. Eu faço terapia há muito tempo. Isso não é fraqueza, é sabedoria. Você não está sozinho. Se abra com alguém, procure ajuda. Sua vida merece ser vivida. Fecha aspas. É exatamente isso. Quando você como se você tivesse de repente perdido a visão e você tem que atravessar um deserto, tem uma escada e você não tem corrimão e você não tem e você não sabe como ir. A gente precisa de ajuda nesses momentos, gente. A gente precisa aceitar ajuda, porque quando a gente está muito sozinho, a gente quer continuar sozinho. E isso é assim, puxa a gente cada vez mais para baixo. Por isso que eu achei tão importante esse moço. E que citar o exemplo dele, porque é um moço jovem, bonito, mas que já se sentiu nesse lugar de solidão doída, de dor aguda, e que conseguiu superar por conta de se dispor a pedir ajuda, né? Porque isso é muito importante. Porque como a pessoa, como a Thaís falou, vai se desconectando, vai perdendo o sentido da vida, vai indo, né, cada vez mais para, não para dentro, mas para o sem essência mesmo. Vai perdendo a essência. Ele para de achar que o problema dele tem solução. E daí ele até evita encontrar com pessoas que possam ajudá-lo. Né? Entra para dentro da caverna mesmo. Então, por isso que eu digo, procure ajuda. Como disse aqui o Dan Reynolds, moço bonito, moço jovem, canta lindo, sigam o exemplo dele. Pode levar, né, para problemas de ordem física, emocional, depressão, distúrbios, compulsões. E quem está nesse processo, Edneia, caminha para onde? Cada... Gostei muito do termo que acho que foi o Júnior que usou há pouco, para areia movediça. Porque ele vai cada vez mais se enterrando e fica cada vez mais difícil submergir. Não é o ir para dentro positivo que a gente fala dos trabalhos de autoconhecimento, não. É o vitimismo mesmo, é se colocar naquela posição de que não tem mais jeito, né? Eu sou a última bolacha do pacote, sabe Ou eu essas sou coisas? coitado, né? Eu sou, então. Eu não faço nada para o mundo, não tem por que estar aqui, eu só causo dano, prejuízo para a sociedade. Então Exato. eu prefiro ficar sozinho. Mas Não existe vou atrapalhar ninguém. mas existe também, eu acho assim, claro, concordo com tudo isso, até eu usei a analogia da areia movediça, porque ninguém sai da areia movediça sozinho, Não, É verdade. né? Precisa não de tem ajuda. como. É. Você precisa ter uma ferramenta e você precisa ter um braço de apoio para te retirar de Precisa lá. de um guindaste. Porque quanto mais força você faz, Mas Mais você se mais você afunda. afunda. Então, realmente é um caso muito crítico e muito importante, né? Muito relevante. Mas eu também queria falar um pouco do eixo social, do eixo familiar, que também tem sua responsabilidade sobre a solidão de um indivíduo, né? As nossas relações hoje têm sido relações muito mais de mercantológicas Líquidas. não, eu digo assim, é sempre alguma coisa do tipo o que você tem a me oferecer que me trará vantagem, e por conseguinte você vai dizer o que você tem de volta para me dar vantagem, para eu lhe dar o que você quer. Então as relações ficaram todas nesse escambo, né? Nessa troca. Interesse. Exato.
por mais que a pessoa diga que não, mas existe. Mas o que eu percebo é que, de alguma forma, você vai se tornando um item não Cons- mais interessante, Aham, né? não, Que eu até brinquei uma vez. consumível. E aí o que que acaba acontecendo? As pessoas vão Afastando? Se se afastando cada afastando. vez E, mais. e não é porque você mudou, mas por conta de que você Não talvez tem mais você não utilidade. tem mais utilidade para elas. E isso é uma coisa muito difícil para o indivíduo lidar e trabalhar. Porque ele vai fazer o quê? Ele pode até buscar outros círculos e tudo mais. Só que hoje eu vejo isso de uma forma muito generalizada. Mas aí eu acho que entra muito na questão do amor próprio. Sim, com certeza, mas às vezes ele até tem esse amor próprio, ele tem absoluta certeza do que ele é bom. O que eu tô falando é que ele não encontra espaço. Você é um item. Mas então, quando você sabe que você é bom, quando você tá bem resolvido com você mesmo, não importa mais os outros. Não é isso Não, que eu quis Thaís, dizer. não O é que eu quis isso. dizer é assim, é que você tem absoluta certeza de que você é bom, você tem absoluta certeza de que você. Ou já passou da idade, ou já não encaixa mais naquele círculo. Não é isso que você está Por dizendo? exemplo, é um exemplo, exato. A sua narrativa Sério? já não é mais interessante. E o que é engraçado é que a gente está num momento que isso nada tem a ver com contemporanismo. Aham. Às vezes a sua narrativa não bate nem mesmo com os que são os teus contemporâneos. Uhum. Né? Eu, As pessoas estão vendo e ouvindo outras coisas é, 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 muito diferentes. Então, existe uma situação também, eu não vou lembrar agora quem falou isso. Eu sempre me lembro da frase, mas não me lembro de quem fala, porque isso eu escutei há muito tempo. Mas eles dizem que quanto mais conhecimento, e aí, óbvio, autoconhecimento, quanto mais conhecimento você se cerca, ou seja, quando o seu repertório cresce a um determinado momento, invariavelmente você vai ficar sozinho. Ah, é sim. Por quê? Porque ninguém consegue entender, ou ninguém consegue te atender, e você também não atende a eles, né? Porque é um outro patamar. Então as pessoas falam que quanto mais você cresce, quanto mais você evolui, mais sozinho você fica. E não é por uma questão de falta de auto-amor ou por causa de um vitimismo. É simplesmente porque as pessoas não se interessam mais. E sabe, Júlio, que tem uma coisa que eu considero a coisa mais triste desse mundo. A mais triste. Quando a pessoa está nessa solidão, e um filho, ou uma nora, ou um amigo, pior ainda, descobre que a pessoa está morta há 15 dias, Meu Deus. há 20 dias. Eu li uma reportagem de um cara na Alemanha que ele viu correspondência se acumulando. Nenhum vizinho, 17 anos ele ficou morto dentro do apartamento dele e ninguém reclamou. 17 anos. 17. Mas é impossível porque cheira. Biga, o cheiro vai longe. Não, você não conhece os apartamentos na Europa, tem vedação, tem até por causa de calafetação por causa do frio. Não cheira não, Thaís. Isola mais, realmente a o pessoa. mais triste de uma situação. Essa aí você pegou de Cidade Alerta, hein? Não, gente, é só a mãe e a filha. A filha trabalhando num navio em alto mar. E só uma outra vizinha que tinha contato com ela, amizade, muitos anos morando ali. Aí ela comentou que ela estava com um probleminha na unha. Tinha, acho que 2 cachorros e 3 gatos. Aí ela, nossa, mas ficou feio, batia lá. Tá feio esse pé. Deixa eu te levar no médico. Não, não vou no médico, não. Não vou no médico, não. Aí a vizinha levava todo dia uma sopinha que era para, né, cuidar.
Porque ela estava achando que nem comida ela não estava mais fazendo. Daí bateu um dia, bateu no segundo, no terceiro dia ela chamou a polícia. Por quê? Ela falou assim, eu tenho medo até que os animais ficando sem comida cheguem ao ponto, né? E acontece mesmo, É né? porque acontece. Então, gente, eu fiquei tão chocada, porque assim, A daí senhora estava morta? estava morta. É um caso No prédio que eu difícil. morava, também foi encontrado, porque lá tem muitos idosos. Então, eu acho que esse é a parte mais triste dessa solidão, gente. Ninguém te dá falta? Ninguém, viu? Depois de 10 dias encontrar um pai, viu? Liga de quanto em quanto tempo para esse pai? Vê de quanto em quanto tempo? É muito triste, gente. É muito triste. Mas agora eu quero falar de solitude. E o que é solitude? Solitude é ato voluntário de ficar só, consigo mesmo, sem se incomodar com qualquer sensação de vazio. Uma delícia. É quando você faz a opção de ficar com você e é bom. Não dói. Muito pelo contrário, você fica preenchido de você mesmo. Que a solitude é o contrário da solidão, né? Na realidade, é o encontro com a sua essência, a conexão com a sua É a essência, glória de estar só. onde você se preenche de você mesmo sem precisar do externo, né? Então, separa aquela busca no externo, porque você já encontrou a sua totalidade interior. E assim, e não para de encontrar, né? Porque quem pratica a solitude, que está só por opção, e que quando quer encontrar com amigos, quando quer encontrar com parentes, está aberto para isso, né? A solitude, ela te dá a consciência da presença. Você nem fica preso ao passado e nem fica esperando nada do futuro, porque você fica No na presente. presença. E você entende. Aí você consegue fazer processos de autoconhecimento, de autocura, muito intensos. Porque você passa a estudar mais, né? Você passa a se entender melhor, você se cuida de uma plantinha, se cuida de um bichinho, você medita em cima daquilo, coloca músicas e dança. Bom, pelo menos é o meu caso, né? Então, eu não posso generalizar, mas é isso que eu faço. Eu me encho de paz, alegria e boa-aventurança, porque eu valorizo cada momento que eu tenho. Até as nossas sombras passam a fazer parte de uma forma positiva. Até as nossas sombras. A gente não foge mais, né? Porque a gente não foge mais, não precisa mais fugir. Porque você se compreende tanto. Porque a solidão, a pessoa tá, ela não gosta de ficar sozinha, mas ela está. Ela não tem como sair daquilo. A solitude não, é opcional. É que ela não está sozinha quando Você se entra fala, e né? sai, você entra e sai desse estado a hora que você quer. Na solidão, eu lembro uma vez que eu fui morar em outra cidade e passou uma semana, 15 dias, tinha um bar na frente da minha casa. Eu atravessei a rua e falei assim para a mulher do bar: conversa 5 minutos comigo que eu não aguento mais não conversar com ninguém. Desse jeito. Porque é ruim. Agora, eu estou sozinha por opção, né? Meus filhos vivem me convidando, mãe, vem morar aqui, mãe. Não, ter a liberdade da opção de estar só, porque você quer estar só e é bom estar comigo, né? É muito diferente. Gostar da própria companhia, Biga, eu acho que isso tem que ser inerente a qualquer ser humano, né? Se você não gosta de você, se
Se você não gosta da sua própria companhia, tudo vai mal. Mas tem gente que não sabe que não gosta, Não, né? não, mas eu digo assim, eu acho que gostar da própria companhia é inerente, você precisa ser assim. Se isso não acontecer, você não vai se suportar, né? Porque onde você estiver, você está junto. Mas eu também queria dizer para você, assim, legal toda essa descrição que você fez, mas lá vou eu ser o contraditório. Eu vejo solitude, às vezes, como uma coisa muito mais pueril, tá? Como simplesmente o ócio. Como simplesmente eu não tô com saco de aguentar ninguém, eu não tô querendo fazer caras e bocas pra Também ninguém. pode. Quero simplesmente sentar, ficar vagabundo, Pode. assistir um filme que simplesmente não tem conteúdo algum, mas tá tudo certo. Delícia, pode também. Então, mas eu acho que Isso solitude... também é chamado de dolce far niente. Sim, isso é super, super importante para todos nós. Porque eu também entendo que eu acho que é mais fácil a gente compreender a solitude, não, não que não seja, mas eu acho que esses momentos onde você está cansado de multidão, né? Você dá um hiato do todo mundo, mesmo que esse todo mundo seja uma pessoa, mas tudo bem. Mas você precisa desse ato, você precisa desse momento de ócio, entende? Do tipo, simplesmente, ó, cansei, não quero ter filtro hoje, Faço isso quero direto. comer porcaria, quero Direto. ficar fazendo nada. Eu acho que até para as pessoas conseguirem entender mais cotidianamente isso, né, são esses momentos que você se permite sair do protocolo social e curtir as coisas que você gosta de fazer, que talvez sejam até, como que se diz, impronunciáveis aos outros por conta do julgamento e tudo Sim, mais, sim. mas que você não tá nem aí, você vai fazer e pronto, né? Sabe o que aconteceu outro dia, uma situação interessante? Foi uma fala, né? Porque acaba virando modismo essa coisa, né? Aprende uma palavra nova e já sei o que que é, né? Então vou usar para mim essa palavra. E essa pessoa veio comentar: nossa, eu sei o que é solitude, eu sinto solitude, tenho solitude, mas ai, eu preciso tanto ter um homem porque eu tô sozinha há muito tempo e eu quero um namorado porque eu tô cansada de ficar sozinha. Aí eu falei assim, mas peraí, como que é isso, né? Solitude, solidão, a hora que você tem e sente de fato solitude, eu acho que não precisa mais do outro, né? Você se completa. Quando ela trouxe essa fala de que eu preciso ter um namorado porque eu tô cansada de ficar sozinha, eu falei assim, nossa, mas se você sente e conhece a solitude, você pode arrumar em outras situações alguém para você sair desse momento de solidão, às vezes que é natural também, né, sentir. Aí ela veio com a fala, ai, mas eu não tenho nenhuma amiga, porque todas as amigas que eu arrumo, elas vão embora e me deixam sozinhas. Aí eu entendi, né? Falei assim, bom, na realidade ela não tá precisando de um namorado, ela tá precisando de alguém ali que ela construa uma relação onde ela pode trazer para ela a segurança de que estando junto, ninguém mais a abandonará, né? E aí você preenche esse vazio de novo, buscando fora aquilo que você não consegue dar conta de E dentro, aí a né? gente entra na expectativa. É, Você sobrecarrega o outro com uma responsabilidade que não é dele. é. Eu achei interessante essa fala, né? Porque traz um monte de reflexão também essas falas. Mas a solidão, queira ou não, é uma coisa triste. É, eu acho que estava lendo uma reportagem a respeito de gays idosos, né? Que é um segmento pária dentro do próprio segmento LGBT. E aí estava dizendo exatamente as dificuldades, né? Por quê? Normalmente não tem um relacionamento, né? Não estou falando que é geral, mas em grande maioria são solitários. Se já estão velhos, já não têm os pais. Alguns não têm a compreensão dos irmãos, né? Então são isolados do resto da família, já não têm uma atividade profissional. Existe uma
Limitação social, às vezes, até, né? Também, né, por conta dessa restrição preconceituosa, homofóbica, mas às vezes dentro do próprio meio há um preconceito muito grande, né? Eu vejo isso, né? Porque é uma estética normatividade muito forte. Não que não exista isso no contemporaneismo hétero, mas no mundo gay isso é muito maior. Então, quer dizer, o que você tem a oferecer não serve, não é o que eles buscam, né? Então, eles estavam falando, e aí normalmente são pessoas também que talvez não tenham conseguido, até pela dificuldade que eles passaram, enfim, tudo mais, eles não conseguiram construir um patrimônio, eles não conseguiram desenvolver ali um pé de meia ou alguma coisa, alguns nem aposentados são, né? Até por conta, a gente sabe disso, profissões que é o meu segmento, né? A gente sabe que ainda é muito pequena a participação LGBT de alto nível, né, dentro das empresas. Então, normalmente, se a gente entrar no segmento trans, então o negócio fica pior ainda. Essas pessoas acabam tendo que se tornar autônomos porque o mercado formal não os aceita, Não absorve. né? Obviamente que eu estou falando de uma geração que Tá. hoje está idosa, né? Então, o que acaba acontecendo? Essa é uma solidão que é aquilo que eu estava comentando, quer dizer, não é, talvez ele tenha disponibilidade social, talvez, mas aí entra aquela história, nem os seus te aceitam. Imagina se eu colocar um homem gay com uma identidade mais, uma identidade feminina, certo? Num asilo de pessoas com 70, 80 anos, né? Você imagina a cabeça, e eu coloco ele lá no meio de uma heteronormalidade. Talvez seja pior do que se ele ficar sozinho. Então, existem algumas solidões. Não é só criança que faz bullying, né? Exato. E eu acho que assim, tem algum tipo de solidão que, de novo, quero insistir nessa parte, que Ainda é melhor do que... Não, o ambiente colabora terrivelmente para que essas pessoas sejam sozinhas, né? Quer dizer, ela não tem muita alternativa, né? E por mais que ela seja bem resolvida, e por mais que ela tenha isso, nós somos seres gregários, gente. O ser humano é gregário. A gente precisa, Todo mundo precisa um a do gente outro. precisa de relacionamento, né? E quaisquer que sejam eles. Então, a solitude é um estado de autonomia, do meu ponto de vista, Autonomia. né? Que você até pode ter, tá? Eles podem ser interessantes em determinados períodos da vida ou periodicamente dentro da própria vida, mas a solidão, mesmo que você tenha, né? Eu discordo um pouco disso, sabe, o Thaís, porque eu acho que às vezes o cara até é bem resolvido com relação à solitude, mas chega um momento que a solidão pega. Até esse cara. Todo mundo. Pega Até todo esse cara, mundo. por conta de todo esse recorte que eu estou falando para vocês, né? Pega Quer dizer, eu todo trouxe um recorte que faz sentido dentro do meio onde eu vivo, mas a gente pode falar de outros. Pode. Você falou, por exemplo, né, do caso do idoso abandonado, que ele fica lá jogado. As pessoas que têm deficiências mentais, por exemplo. Os hospícios, antigamente, né, que a gente falava, né, os hospitais psiquiátricos, manicômios, eram depósitos de gente. Sim. Aquele livro, O Trem dos Malucos. As famílias Nossa Senhora, olha, juro pra você, é a mesma coisa que ver o Holocausto. Trem chegando com um monte de gente que tem demências variadas, certo? E são depositados lá naquele lugar lá na cidade. Entendeu? Um hospício, um manicômio quase do tamanho de uma cidade, entende? Mas não existe mais. Oi? Não existe mais. Como assim, o que tem isso mais? Não existe Isso mais. não existe mais. Engano seu. Ainda existe. Só mudar, só mascararam. Esse aqui foi a parte legal que essa reportagem denuncia. O sistema de saúde fez um novo modelo, entendeu? Onde ele só segmentou. Só transformou isso em núcleos menores. Mas o abandono é o mesmo. E o descaso é o mesmo. Sabe? Fora aqueles que são jogados para a rua.
Porque a família não quer, vamos dizer assim, teoricamente, o nível de necessidade mental dele permite que ele se socialize dentro da família. Mas a família não quer, e aí ele fica largado na rua. Né? Bom, mas aí a gente está desviando um pouco. Mas o que eu queria dizer é que tem tantas condições onde, infelizmente, o cara não ele está sozinho porque, infelizmente, o ambiente o faz assim, né? Então, e aí? Como é que faz? E eu acho que tem muita gente que se sente assim. Fora a solidão comportamental, que é isso que você começou falando. As pessoas em apartamentos pequenos, numa grande metrópole, você vê uma pessoa em cada carro. E quando daí você fala assim, então a solução é o ônibus para se socializar? Não, você já entrou num ônibus? Hoje em dia, Todo mundo só todo mundo com fone. isolado. Ninguém fala com ninguém. Verdade, fone e celular. Fone e celular, ninguém fala mais com ninguém, nem dentro do ônibus. Entende? Então as pessoas estão entrando. Agora, nós estamos olhando isso numa geração Z que tem 20, 30 anos. Mas eles vão ficar velhos também. Exatamente. E aí eu te digo, se os nossos hoje, se os nossos seniores estão sofrendo isso, o que tiveram uma convivência, que viveram numa vida muito diferente. Como será daqui 10, 20 anos? É exatamente isso. Para que sociedade nós estamos caminhando? Muito sério. Mas será que eles vão ter consciência disso? Porque se hoje eles já vivem sozinhos, será que lá na frente eles vão estar ainda acordados para perceber essas coisas? Hoje, não é que eles são sozinhos somente, eles são seletivos, eles escolhem com quem eles querem estar, certo? Certo. Por isso o fone, por Tá. isso os grupos e tudo mais. Eu rejeito tudo aquilo que eu não quero. Sim. Isso é ótimo durante a juventude. Que bom que você consegue fazer isso. Quando eles estiverem lá, eles vão enfrentar o outro lado. Vão selecionar eles. E eu não sei se eles estão aptos a isso. É. Então, Porque eles nunca encontraram outra coisa senão isso. Fala, desculpa. antigamente, as pessoas colocavam cadeira na calçada Pra e conversar à os noite. vizinhos conversavam, né? Ah, não existia televisão. Existia sim. Existia assim. Existia sim, mas existia essa necessidade de convivência Mas ainda mesmo. tem isso em cidade de interior. Não, meu Qual bairro tem isso. interior? Eu, quando fui Meu para bairro Barra tem. do Garça, o pessoal coloca lá as cadeirinhas do lado de fora. Olha, isso é fica raro. conversando. Parabéns ao pessoal de Garça. Parabéns ao pessoal Do meu do bairro. seu bairro. É melhor não porque- revelar, porque senão os fãs vão todos fazer fila lá, vão ser querer uma sentar comigo loucura. na calçada, não vai rolar. E, gente, é muito louco, né? Porque a sensação é outra, porque é total liberdade, que não tem assalto, não tem pedinte, não tem nada. Então você senta lá tranquilamente e fica, né? Aí vem o vizinho, vem outro, vai juntando. E não é uma obrigatoriedade, é um Não prazer. é um prazer. Exatamente. Tem vídeos que tem um muito bonito, eu não sei se é em inglês ou é americano, que a pessoa desce do elevador e ela tem um saco, acho que ela tem um saco de pão na mão. E daí ela entra na casa dela. A mensagem é muito clara sobre a solidão. E daí coloca a mesa, tira uma mesinha do apartamento e coloca no corredor. Aí chega o É outro verdade, vizinho, você já vi. viu? É E os lindo. vizinhos todos vão colocando as suas mesinhas no corredor, trazendo seus E o corredor não é largo. Não, É tudo só a mesinha apertadinho. mesmo. É tudo Então, tudo é uma coisa que Mas você aí- fala, precisa tão pouco, né? tão pouco. E eles E- fazem uma festa, É. né? Disponibilidade, Fazem uma né? festa. Disponibilidade. Precisa querer. É, Porque Exatamente. possível é, possível é. né? Mas a gente inverteu tanto os valores, né? Porque assim, eu vivo sozinho há muito tempo, né? Quando me mudei para São Paulo, vivi sozinho. Quando fui para Buenos Aires, vivi sozinho. Tem dias que é perfeitamente normal. Eu acho que assim, isso é de qualquer pessoa, né? Tem dia perfeitamente normal. Você faz lá o seu café só para você. Você senta, arruma a sua mesa só para você e faz isso da forma mais mecânica possível. Tem dias
que ver um único copo, uma única colher, um único garfo, um único prato incomoda. Aí eu não tenho isso. Mas por quê? Eu tenho os espaços, né? Eu tenho uma casa movimentada, gente. Também eu não saio da casa da Eu Biga quando ela recebo. começa a sentir Gente, solidão, eu E chego. ela não está contente em vir sozinha, ela tem trazido pessoas. Então, ai, tá triste, vamos lá pra Biga, a Biga resolve. É assim, eu realmente eu valorizo demais quando eu tô sozinha. Valorizo. Dá Porque é graças tão a Deus a bom. Thaís Ai, não vem. Dou, porque assim, é uma delícia receber. É gostoso quando chega, que saudade. Oh, maravilha quando vai embora. Acho. Olha, acho que eu não venho mais, Você Júnior. tá indo pra São Paulo direto agora? Vai direto, né? Já Vou nem vem parar aí direto. hoje. Não, vou para São Paulo direto e a próxima vez eu vou comprar um apartamentozinho aqui, vou ficar no meu apartamento. Então, é assim, e é isso que eu digo. Eu realmente não tenho esse problema do copo sozinho, viu? Júnior, você quer que eu vá para sua casa? Você se sente sozinho quando incomodar, só com um prato, um garfo, você me chama. Tá bom. Eu pode vou, deixar. assim eu dou sossego pra Biga. Ela vai morrer de ciúme. Vamos dividir. Essa responsabilidade, né? Vocês estão vendo, né, pessoal? Solidão não é um problema aqui. Principalmente Ai, se que contar engraçado. com a Thaís, tá? Ela não deixará você sozinho, mesmo que você queira. Não, gente, mas né, eu tenho netos. Estão sempre me requisitando, graças a Deus. Se não for presencialmente, pelo WhatsApp, porque tenho duas que moram em outra cidade. Mas eu quero fazer agora uma coisa que me veio na cabeça, essa coisa da solidão. Eu também atendi um paciente que me trouxe essa questão, né, de que eu não ligo para ninguém, eu não procuro ninguém, as pessoas reclamam e tal. E aí eu falei assim, olha, eu falei, não tem problema nenhum quanto a isso, de você não buscar, não procurar, não ligar, não falar nada. Mas você vai colher o que você Tá está plantando, plantando. exatamente. Então, eu acho que essa coisa da solidão também, eu acho que vai muito de encontro com isso, o que você está plantando para às vezes ficar sozinho, Muito bem colocado. né? Então, se eu planto um relacionamento bacana com todo mundo e alimento esse vínculo, esse contato, e também sou uma pessoa que respeito, que faço trocas bacanas, né? Eu acho que quando você constrói uma relação bacana, você não fica sozinho. Muito pelo contrário, né? Sempre tem alguém ali buscando você, procurando você, chamando você. Pelo menos isso acontece comigo. É que as pessoas são educadas, Thaís. Não é não, Tô gente. brincando. Sabe o que é? É que a gente atende os nossos clientes com tanto amor, com tanto carinho, e a gente trabalha, né? Então, e assim, Fale por você, eu sou o velho da lancha. na nossa profissão, não é cortado o vínculo quando acaba o tratamento, né? A gente faz amizades, As né? A pessoas gente ligam, constrói. as pessoas dão feedback quando arranjam um namorado, quando brigam com o namorado, quando se casam, quando arranjam um filho. Então, ou melhor, arranjam um filho não, porque filho a gente não arranja, a gente engravida. É, Pode comprar um e já venho. então, gente, é assim, olha, às vezes tem dia que é duro ficar sozinha. É duro, eu não consigo. Eu não tenho ninguém lá na minha casa comigo. Mas é o WhatsApp, é gente requisitando, é gente querendo conversar. Eu adoro, não estou reclamando, tá? Não estou reclamando. Porque eu também, quando preciso, eu tenho essa história. Todo dia você faz DNA, todo dia. E o DNA que eu estou fazendo atualmente é que realmente eu tenho uma opção assim exagerada para quando eu não puder mais viver sozinha, para optar, entendeu? Eu quero ter essa grande opção. Porque agora também as pessoas estão juntando suas solitudes, né? Elas estão comprando grandes terrenos, por exemplo, um grupo de 10 amigas, não necessariamente só amigas, amigas e amigos, compram um grande terreno,
constrói 10 casinhas com uma cozinha comunitária, uma sala de cinema comunitária, para fazerem essas coisas juntos. Então, você vai dormir na tua casa, tomar banho, você vai, não quer comer, não quer ir para o cinema, não quer ir para o bate-papo, não tem problema. Você fica lá no seu quartinho, todo mundo respeita. Mas a maioria congrega ali, entendeu? Mas é uma maneira também de você forçar essa convivência. Até quando essa pessoa começa a se fechar às vezes e ficar mais quieta no canto, para não ir para esse lugar às vezes e se perder nele, é obrigada essa convivência meio que Lembra do Cocum? Lembro. Maravilhoso. Minha filha chamava o prédio lá que eu morava de Cocum. Porque só tinha velho. Mas eu queria fazer uma provocação para a Edneia, na verdade, e sobre o ponto de vista principalmente sistêmico. Principalmente sistêmico e genealógico também. E a solidão existencial? Aquela que o indivíduo é sozinho desde sempre, aquele que é sozinho mesmo no meio da multidão, aquele que tem todas as coisas que nós mencionamos aqui, mas ele ainda continua se sentindo só. Muito bem. Não, ele não é dele, sabe? Ele pode estar vinculado a seres que vieram antes dele e que viveram este isolamento. Sim. Aí você fala, mas é só repetindo? Não. Nós tivemos, num passado recente, guerras, onde nós tivemos muitas pessoas que foram encarceradas e esquecidas, não é? E é isso, ele está vinculado a uma dor de um que se perdeu dessa forma, ou se perdeu neste contexto, ou foi isolado por algum motivo, que é o que a gente, no nosso trabalho sistêmico, chamamos de ou a pessoa foi excluída ou ela se excluiu, seja por que motivo for, Uhum. né? É. Então, porque não é natural. Eu não sei quem de vocês no começo disse que as pessoas precisam de companhia, né? Precisam relacionar-se. Sim, Ou precisa existir esse movimento. somos gregários sociais. Sim. E por que essa pessoa veio assim? Aí, às vezes, a pessoa não vem assim. Ela desenvolve este comportamento, vamos supor, com 30 anos. É lógico que tem todo um contexto de vida aí. Mas o que foi que aconteceu com um antepassado seu com essa idade? Aí você busca na sua árvore e você vai achar lá aquele que foi excluído exatamente nessa idade, Aham. sabe? Uhum. Então, você mesmo citou um exemplo de uma pessoa que morreu e ficou quantos dias? 10 dias. Ficou 3. 3 dias morta. Você acha que isso não causa nenhum abalo nesse sistêmico? Claro que causa. Aí você vai falar em quem? Nos que virão depois. Sim, Porque com se certeza. se nós viemos para vivermos juntos, quando acontece uma coisa dessa, existe um ruído, forma um ruído nessa comunicação. Sem dúvida. é. Sem Então, dúvida. tudo tem um motivo, né? Tudo tem um motivo, tudo tem uma razão. tem, a solitude também tem, viver bem com seus familiares também tem, porque aqueles que conseguem plantar durante a vida um relacionamento saudável, com o passar do tempo, é o que ele vai ter de colheita, Sem dúvida. Sim. Sem não dúvida. é? Então, eu acho que é por aí, sabe? E não é só uma colheita de sentimentalmente,
de companhia, né? Não, mas é também uma colheita, como a gente fez no episódio anterior, que vocês vão ver, a saúde física, mental, né? A pessoa ficar bem até, sabe, 100 anos. Eu lembro que eu li acho que eu até já contei aqui isso. Um antropólogo fez uma pesquisa de longevidade no Japão e descobriu na ilha que os idosos vendiam peixe que alguém trazia e quando dava 5 horas da tarde, fechava tudo, todos os idosos se reuniam na praia para tomar saquê e contar piada. Então, Inclusive, nós falamos que foi você que deve ter fundado essa ilha. eu adoro. Então, gente, é assim, viver bem com aquilo que você pode, sabe? Com o seu possível. Fazer o seu DNA todo dia de uma forma, fazendo sempre assim, 0,1 melhor que ontem, para você mesmo, né? Então, lembrando, cuidado para não tornar esses momentos que o Júnior falou, de quando você vê um copo só, bate aquela tristeza, cuidado para não tornar isso uma Constância. uma Um hábito. constante, virar isso uma dor, virar uma doença, virar um transtorno. Liga pra mim. Liga pra ela vai até sua Ai, casa. não, Fica gente, não, isso tranquilo. vai cortar, pelo amor de Deus. Isso tem que cortar em nome de Jesus. Tá repreendido. Em nome de Jesus. Tá oferecidinha Corta assim. essa menina hoje. Nossa, olha, pelo amor de Deus, isso não acho que não é Não tem nem aquela, orelha. não tem aquela Eu acho piada que é assim? a Qual pomba local? gira. No caso dela é procura o local. Júnior, Gente, hoje eu vou pra sua casa. Gente, vocês querem falar mais alguma coisa sobre isso? Melhor não. Não, não. Então, muito obrigada por vocês terem ficado conosco até aqui. Um grande beijo e até o próximo episódio. Obrigada, gente. Foi um prazer. Tchau, pessoal. Beijo, tchau. E aí, tá gostando do nosso canal? Curtiu o episódio? Então não vai se esquecer de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E para que você saiba de novos episódios, ativa o sininho.